sou cubana, eu vim para fazer pós-graduação aqui, fiz mestrado e já estou terminando o meu doutorado em desenvolvimento urbano, né, no programa de pós-graduação em desenvolvimento urbano da Universidade Federal de Pernambuco. O mestrado, assim, tanto o mestrado quanto o doutorado são na área de conservação integrada, fundamentalmente focado na conservação, na restauração do patrimônio, né, cubano, especificamente, né, que é o interesse, né, eu acho que era uma oportunidade de eu trazer um pouco as experiências cubanas, de eu também ter a oportunidade de mergulhar na experiência cubana de restauração de uma forma já mais aprofundada, né? Não apenas desde o trabalho que eu já realizei em Havana, né? Dentro da oficina da historiador, mas também já me dedicando, mas dessa vez me dedicando à pesquisa. Então, o Brasil, né, de alguma forma, me proporcionou esse espaço de eu fazer essa troca, né, de alguma forma, porque eu estou aqui num programa de pós-graduação no Brasil, mas estudando Cuba. Querendo ou não, a gente, né, faz toda uma série de comparações, né, tem uma visão paralela das experiências, e o Brasil também é um país muito rico, com muita experiência, então realmente tem sido maravilhoso eu fazer minhas pesquisas aqui. A primeira foi sobre a concepção de uma ideia de restauração em Cuba, né, do que é considerado restauração em Cuba antes da Revolução, e o doutorado eu já tenho aprofundado, tenho estudado mais a formação do arquiteto para atuar na área no campo do restauro, no campo da conservação, da preservação, de forma geral, né? Tem sido também uma experiência incrível nesses últimos 4 anos de troca, de eu mergulhar também no campo, né? Que não é minha especialidade de formação, mas que, né, realmente tem sido uma experiência riquíssima. Realmente, assim, você que teve a oportunidade de conhecer não só Havana, como também outras províncias, outras cidades, né, de outras províncias do país, você viu, né, a gente tem cidades com uma diversidade estilística e de repertório arquitetônico bastante grande, né. Se formos falar de uma cidade, né, para falar, né, para pegar uma amostra, né, vamos falar de Havana, né. Havana foi uma cidade fortificada, né? Foi uma cidade que, de alguma forma, a construção de fortificações, né? Precisamente pela situação, né? Da fundação da cidade, numa baía, que posteriormente, a partir do século XVI, começou a se desenvolver, né? Para ser o ponto de chegada dos barcos que saíam de América para sair juntos para a Espanha. Então, assim, era o ponto onde os barcos se abasteciam, onde era tudo preparado para sair para a Espanha, né? Então, realmente precisou ser fortificada. Você vê que, principalmente no sítio histórico da Havana, a presença das fortificações, né, de diferentes castelos, inclusive trechos da muralha de Havana, que depois foi demolida para favorecer o crescimento da cidade, mas ainda existem esses trechos, né, que formam parte desse sistema de fortificações, que de alguma forma também favoreceu a declaratória de Patrimônio da Humanidade em 82. A Havana, ela é nomeada Patrimônio Mundial pela Unesco, a partir também, junto com o sistema de fortificações, né, por preservar, de alguma forma, essa característica de cidade fortificada. Então, assim, as grandes primeiras construções que a gente pode ver são fortificações. Isso treinou, de alguma forma, mão de obra para que as primeiras obras, digamos, domésticas, né, as primeiras casas, posteriormente, né, já ao longo do século XVII e XVIII, começassem a, digamos, se complexificar, né? A casa colonial, né, que teve uma influência muito grande do sul da Espanha, né, principalmente das casas mais populares do sul da Espanha,
já a partir do século XVII e XVIII, ela vai vai evoluindo de alguma forma, e a gente vê, né, em Havana até hoje grandes construções, né, coloniais, casarões muito bem preservados também graças ao trabalho da Oficina del Historiador, que preservam essas características já de construções que respondem muito melhor ao clima de Havana, né, com pátios interiores, com grandes, espaços de colunas, né, que a gente chama portales, né, que basicamente são respostas, né, elementos tipológicos que surgiram já em Havana como resposta ao clima da cidade. E a gente vê também, né, como a cidade vai se expandindo, né? Quando você visita Havana e vai do centro e vai, digamos, entrando para se afastando um pouquinho do mar, não pelo Mekong, né, mas para dentro, aí você vê também uma evolução estilística, né, de outras, né, com outras construções já do século XIX. A gente tem, assim, um leque muito grande de estilos arquitetônicos. Assim, a gente vê algumas construções também, das mais importantes, que são como que um trânsito, né, entre um barroco, mas já com elementos neoclássicos, como o caso dos palácios que estão na Praça de Armas, que foi a praça fundacional da cidade, mas que eles foram construídos depois. Assim, são grandes exponentes da nossa arquitetura. Já depois do século XIX, a gente vê, né, a cidade vai crescendo, é o momento em que derrubam as muralhas, a cidade se expande, são construídos também grandes palacetes, né, em outras partes a gente chama palacetes, né, tipo casarões seria, né, mas pelo estilo, né, com muitos elementos neoclássicos e grande influência também francesa, italiana, são como pequenos palácios, né? Em outras, digamos, outras partes da cidade, é isso, a cidade vai crescendo, as casas elas vão refletindo, né, um pouco o caráter, não só das classes altas, mas também das classes mais populares. Então, por exemplo, a gente vê que no Vedado, que é um bairro mais novo, mas que já desde o século XIX ele começa, né, a se configurar. Já depois, no século XX, a gente vê, né, quando um pouco vê essa evolução da arquitetura, a gente vê assim, uma variedade eclética do ecletismo, né, nas construções de Havana, que são muito interessantes, porque a gente tem os grandes palácios, né, grandes, né, construções assim, mansões, né, que já era construída já no começo do século XX, em Cuba, das classes altas, mas também vemos, é possível, né, ver uma variedade de um ecletismo que a gente chama de ecletismo popular, né, que muitos autores, muitos autores falam de que foi o estilo que fez cidade em Havana, né, e por isso, no começo dos anos 80, o ecletismo começa a ser também estudado e valorizado, né, e reconhecido pelas instâncias que trabalham com patrimônio em Cuba, né, a início dos anos 80, precisamente porque é um estilo que fez cidade, né, em Havana. Então, a gente pode dizer que a Havana é uma cidade muito eclética, inclusive também dentro do sítio histórico, que é a parte, né, protegida, declarada patrimônio, com grandes exponentes da arquitetura colonial, mas também a gente vê muita arquitetura eclética. Então, é isso. A cidade é muito, né, isso, é um leque tem um caráter muito didático para quem estuda arquitetura, para quem estuda a história da arquitetura, ver, né, ir em Havana e conhecer um pouco essa diversidade estilística, né, que a gente tem. Já né, ao longo do século XX, a gente tem também expoentes do Art Deco, por exemplo, e outros estilos que são chamados por alguns autores como estilos de transição, né, já para o movimento moderno, que é, né, na década de 50, a gente também tem grandes, importantes prédios, principalmente na zona do Vedado, né,
que mudam um pouco a silhueta, né, o perfil da cidade, muda já quando você olha um pouco lá no Malecon, essa parte ali do Vedado, ela é mais moderna, aí você vê os primeiros edifícios altos, né, que realmente já é como que a entrada do movimento moderno, né, que em 59, né, teve, né, a mudança, e, bom, já a partir da Revolução, a perspectiva, a visão sobre o papel do arquiteto, sobre a função da arquitetura, ela muda. Por isso também que um pouco a cidade conseguiu preservar, né, a Havana, né, se preservou um pouco com esse, digamos, com esse caráter, né, como eu dizia, didático, né, para quem estuda arquitetura, que permite um pouco reconhecer quase todos os estilos, um pouco o crescimento e evolução da cidade. Assim, quando eu comentava um pouco, né, dessa diversidade estilística, essa diversidade enquanto o repertório construtivo que a gente vê, né, na cidade de Havana, que a gente vê principalmente muita moradia, mas também vê, né, enfim, construções hoje dedicadas a museus, mas que em algum momento foram grandes mansões, né? Muitos hospitais, a gente vê hospitais também, né? Dentro de toda essa variedade, isso de alguma forma, a partir dos anos, a partir da Revolução Cubana, né? E um pouco quebrando, né, esse processo de especulação imobiliária que se deu, né, a partir da década de 50, que você vê, né, como eu comentava no Vedado, tem, né, já um pouco ali, né, prédios altos, nossos arranha-céus, né, da década de 50, que já, né, um pouco que anunciavam, né, essa especulação imobiliária chegando na cidade, inclusive dentro do sítio histórico também a gente vê exemplares do movimento moderno já, né, de uma forma, claro, não tão impactante, né, enquanto à altura, como no caso do Vedado, mas também, assim, já estava chegando também esse processo de especulação imobiliária no sítio histórico de Havana, né, antes da Revolução. Já depois, com a Revolução, realmente assim, um marco importante, como você falava, foi a Lei de Reforma Urbana, porque mudou, de alguma forma, assim, né, contribuiu, de alguma forma, a mudar uma visão a visão que se tinha da arquitetura, da função do arquiteto, do papel da arquitetura, né, já com com um olhar mais para o social, né, assim, a função social da arquitetura e o papel do arquiteto nessa nova sociedade, né, mudou completamente, né? A iniciativa privada já não seria mais a prioridade e a partir daí, né, se começou a pensar mais em fazer uma cidade mais inclusiva, uma cidade, né, para todos. É muito interessante a lei, né, filha, a lei basicamente ela atua mais na questão da moradia, né? A primeira é muito bonito porque o artigo 1 da lei já fala sobre que toda família tem o direito a uma moradia decorosa, né? E que é responsabilidade do Estado garantir isso. Assim, é importante dizer também que a lei ela não surgiu assim do nada, né? Já desde 59, a lei é de 60, desde 59 já estavam, já se tinham proclamado outras leis para o rebaixamento do aluguel, né? Até os 50% dos aluguéis, a proibição do despejos, né? Da expulsão expulsão das pessoas das casas, né, por, enfim, não conseguir pagar ou qualquer outro problema. Isso já desde 59, isso já vinha acontecendo, né? O marco mais importante é a reforma urbana, a lei de reforma urbana, que é isso, estabelece o direito das famílias a ter uma moradia digna e a responsabilidade do Estado. Né? Ela é bem articulada, né? Quando, né, você vai lá e se aprofunda um pouquinho na lei, dá para ver, né, um pouco como todo
como isso ia ser implementado, mas de uma forma regularizada. As famílias, os proprietários desses imóveis também seriam indenizados, né? Obviamente, muitos deles não concordaram com as indenizações, porque é isso, né? A mudança da mentalidade. Mas a indenização desses proprietários também estava contemplada na lei. Então, foi um processo, obviamente, um processo radical, né? Os lotes vazios dentro da cidade, eles passavam à mão do Estado, né? Então, assim, era de alguma forma, isso, né? Muito radical, mas necessário naquele momento, porque o índice, né, a falta de habitação, não só em Havana, né, no país todo, era muito grande, né? Alguns documentos, né, que também são, como, por exemplo, La Historia Soberana, né, que é feita, né, por Fidel Castro, ele comenta um pouco desse déficit todo de moradia, também da necessidade de mudar isso. Hoje, a gente, assim, obviamente, é uma lei de 60, já hoje tem mudado muitas coisas, de fato, né, depois, em 84, né, teve outra Lei General de la Vivienda, que foi revista, né, foi revisada em 2011 e hoje já não é a mesma. E até hoje, assim, se fala na necessidade de mudar algumas coisas, né, da lei de reforma agrária a partir do novo contexto, né, dentro do novo contexto cubano. Quer dizer, também, né, existe essa intenção de revisitar e revisar muitas dessas coisas, mas que naquele momento foram necessárias. Dentre outras coisas, assim, para falar, né, para falar um pouco mais da minha área, né, que é a preservação, foi fundamental, de alguma forma, para preservar, né, a cidade, né, ajudou, de alguma forma, contribuiu para a preservação da cidade, e já do ponto de vista social, obviamente, assim, só pelo fato de declarar que toda família tem direito à moradia, enfim, né, para a gente, para o cubano, quando sai de Cuba, que vê, né, a realidade de outros países, principalmente países latino-americanos, né, na periferia do capitalismo, a gente vê a quantidade de morador de rua que tem, né, como a luta pela moradia digna é uma questão muito presente em outros países da Latinoamérica, a gente, né, aprecia um pouco mais a importância da lei de reforma urbana de 60 em Cuba. Enfim, junto com a lei de reforma agrária, eu acho que foram, né, das mais importantes, e a gente vê também, né, um pouco essa disputa pela terra, né, não apenas no campo, mas também na cidade. A lei de reforma agrária e a lei de reforma urbana foram as duas leis que mais, digamos, contradições, né, internas geraram, principalmente, né, a partir dos interesses, né, que não foram atendidos pelas classes altas que até então apoiavam o processo revolucionário, e a partir de então, quando viram que isso, né, seus interesses não foram atendidos, teve essa ruptura, né, com o governo. Então, a gente vê realmente como é importante, né, para a construção de uma sociedade diferente, essa questão, né, da distribuição da terra, do direito, enfim, uso do solo, né, nas cidades. Então, realmente foi um marco importante. É a questão da propriedade, né? O marco que no Brasil é intocado. O primeiro artigo da Constituição nossa é o respeito à propriedade privada. Então, já não se toca a partir daí. Então, a gente vê que o processo cubano, apesar de com todas as contradições que tem até hoje, tocou em um cerne do capitalismo latino-americano muito importante, que é não só o desenvolvimento produtivo das forças do país, mas de como que é a propriedade distribuída. Então, sim, foi um ganho muito grande para Cuba e, com certeza, por conta disso, se manteve muitos casarões. A gente fica pensando, tipo, cara, se a Havana não tivesse tido a revolução, tudo, ia ser tudo demolido aquilo. Ia ser o grande Jurerê não, Balneário Camboriú, o Miami das ideias, ia ser uma coisa horrível.
Então, pois é. Isso, assim, ao mesmo tempo, isso é um grande desafio hoje para nós, né? Preservar uma cidade, assim, com um fundo construído tão grande, mas tão preservado e assim, a necessidade de não quebrar, né, essa paisagem urbana, de fazer um trabalho cuidadoso de intervenção nesse patrimônio construído que é tão grande. Né? E no contexto que a gente vive, né, de crise econômica, de embargo, os desafios são ainda maiores. Mas é uma das riquezas que a gente tem também. Quando a gente vê um pouco, né, essa história do pensamento preservacionista em Cuba, a oficina do historiador, a oficina do historiador, né, porque quando eu fico com medo de falar em português e dar outro sentido, mas sim, a oficina do historiador foi uma instituição criada nos anos 30, mas criada para preservar, né, um pouco promover os valores da cidade, que já depois, na década de 50, na década de 40 e 50, começou a ter uma atuação muito mais forte, precisamente para combater como eu falava, né, que já na década de 50 estava chegando, né, um pouco a ideia, essa especulação imobiliária, o interesse de reformar o centro histórico, né, já estava chegando nesse ambiente preservado e com altos valores. A oficina literária tem um papel muito importante em combater isso, né, mas até então era uma entidade municipal, né, uma entidade pequena, que não tinha muita força, mas mesmo assim teve livrou, como a gente chama, grandes batalhas, né, para preservar algumas construções importantes dentro do sítio histórico. Com o triunfo da Revolução, uma coisa interessante é que o historiador de Havana, naquele momento, que era Emilio Roy de Leucervin, ele, assim, existem fotos deles com o Fidel, com el Che, precisamente porque o trabalho da oficina, o trabalho sumou, né, ao processo revolucionário também, porque era do interesse também do processo preservar a cultura. E, nesse sentido, uma entidade que até então tinha feito isso de uma forma, né, digamos, bem forte, né, mesmo sendo pequena, porque, como eu disse, era uma entidade municipal, ela, de alguma forma, ganhou, né, outra projeção. Então, realmente, esse papel, essa questão sempre foi bem valorizada, principalmente a partir da Revolução, né? E quando você vê, como eu disse no começo, a evolução um pouco desse pensamento preservacionista, claro que as prioridades de quando triunfa a Revolução são outras, né? Não necessariamente a restauração de monumentos, que se fez também, né? Teve grandes ou importantes obras restauradas nas décadas de 60 e 70, mas pontuais, porque a prioridade era a construção de habitação para a população. Então, a gente vê... Tem pesquisas super interessantes, que também são referência, né, na região e no mundo, desse interesse dado à construção de moradia, à construção de habitação em Cuba, inícios da Revolução. Programas interessantíssimos, a partir de instituições criadas desde 59, como el INAF, né, Instituto Nacional de Ahorro e Vivienda, o próprio Ministério de Obras Públicas também, que favoreceu a construção não só de moradia, mas também de hospitais. Parece que eu fico misturando, né, um pouco os temas, mas que está tudo junto, né? Tudo parte, né, também desse processo histórico, né, e da cidade, né, da história da cidade de Havana. Então, a preservação, ela veio a ser, assim, uma questão mais, digamos, de maior interesse a partir da década de 80, desde o final de 70, mas fundamentalmente a partir da década de 80, quando, né, a partir da atuação
e do contexto geral da Unesco. Em 82, foi foi a declaratória de Havana como patrimônio da humanidade, e a partir disso, então, é que começa todo o interesse por formar especialistas já dedicados, né, que iriam se dedicar aos trabalhos de preservação, arquitetos, historiadores, obreiros também, né, que eram os que colocariam a mão na massa, né. Foi tudo isso a partir da década de 80. Claro, nos primeiros anos, né, também pela década de 80 até a década de 90, o apoio da Unesco foi fundamental, né? Sem isso, realmente não tivesse sido, muita coisa não tivesse acontecido. Foi o contexto também econômico, né, da ilha, mas é importante que quando se dá a declaratória de Havana como Patrimônio da Humanidade, se a gente sabe, o Estado, quando se declara um sítio Patrimônio Mundial, o Estado assume a responsabilidade pela gestão e a manutenção e a preservação daquele lugar. Então, assim, a vontade do Estado é uma questão muito importante, que, assim, mesmo com as dificuldades econômicas que que Cuba sempre teve, né, nunca foi deixado de lado, né? E, de fato, é o que favorece aqui na década de 80, né, a partir da queda da União Soviética, né, enfim, o início do que a gente conhece hoje como um período especial, que foi um período de crise muito grande, que iniciou na década de 90 em Cuba. A partir desse momento, o Estado dá a oficina do historiador, que tinha sido aquela instituição, assim, com uma história de preservação bem importante, desde antes da Revolução, dá, enfim, liberdade para fazer a gestão do sítio histórico de Havana e autofinanciar-se, né? Que seja uma instituição que conseguisse autofinanciar. Então, se gerir, né, de forma independente e se autofinanciar para exercer precisamente essa labor, né, esse trabalho de preservação tão importante. Outra instituição também que já é focada mais na formação, que foi criada, né, com apoio da Unesco, foi o CENCREM, que foi o Centro Nacional de Conservação, Restauração e Museologia, criado também em 82, que trabalhou de forma conjunta com a oficina do historiador para preservar o sítio histórico de Havana, né? Uma coisa interessante, quando eu falo, numa das entrevistas que eu fiz para a tese, que, como eu disse no começo, é sobre a formação do arquiteto para atuar no campo da conservação e da restauração em Cuba. A primeira diretora do CENCREM, uma arquiteta renomeada, né, uma pessoa muito importante, ela colocava assim: a gente sempre teve problemas econômicos, né? Claro que a partir dos anos 90, né, a crise foi muito mais forte, mas sempre teve, de alguma forma. E a gente percebeu que uma das coisas que, digamos, os valores, as coisas importantes que a gente podia preservar com pouco dinheiro, era a formação do arquiteto. A gente podia continuar formando arquitetos. A gente, de repente, não tinha um alcance para realizar grandes obras de restauração, mas a gente podia continuar formando arquitetos e enviando arquitetos a se formarem em outros países, obviamente, num primeiro momento com o apoio da Unesco, e depois com o apoio de convênios específicos, né, que as instituições e algumas instituições internacionais, de conjunto com o CENCREM, em alguns casos, ou com a oficina do historiador, foram realizados, né? Até hoje, a cooperação internacional é muito importante, né, principalmente nesse contexto do bloqueio, porque, né, realmente, o bloqueio ele impacta todas as esferas da vida em Cuba e do desenvolvimento do país, né? O impacto é muito grande, né? E também, assim, influencia não só nisso que você colocou, né, do acesso a materiais, a tecnologia importante, né? A restauração, o campo do restauro é um campo altamente especializado, né? E, às vezes,
a formação, ela se dá em outros ambientes a partir de outras realidades, né? Os arquitetos muitas vezes vão se formar a outros países, aí chegam em Cuba e eles precisam, né, relaborar um pouco aqueles princípios para adaptá-los à realidade cubana. Então, como adaptar isso dentro de um contexto com uma escassez de recursos muito grande, né? Aí é quando é importante a formação também, porque, né, a formação histórica também, porque aí você vai, né, um pouco as técnicas tradicionais, né, de que forma, né, se fazia isso antes de existir essa tecnologia, o outro que responde melhor ao clima. Então, assim, realmente é muito complexo. Mas, assim, uma coisa que eu acho que até hoje, assim, é nosso principal recurso, né, que é o recurso humano, né, que é formar pessoas com uma consciência, né, do papel social, né, que como arquiteto, mas também como restaurador, como profissional da cultura, como historiador, se tem em Cuba, né, a responsabilidade e o papel que se tem dentro de uma sociedade que quer construir um projeto diferente, né, de nação, com as condições que a gente tem, né? Um pouco isso é desafiador, mas eu acho que até hoje a gente não perdeu esse foco, né? Que é precisamente nesse sentido de, como você apontava, né, ver as prioridades. Uma coisa também muito, muito relevante do projeto de gestão integral, né, do sítio histórico de Havana, que a oficina do historiador começou a desenvolver, né, começou a realizar a partir da década de 90, precisamente esse foco na população, né, na vida das pessoas. Então, assim, restaurar para as pessoas, não restaurar apenas para o turismo. Tem um autor, nesse sentido, nisso aí, o conhecimento, assim, da experiência brasileira, que é bem diferente, mas que tem autores que também já, né, teorizaram bastante sobre isso. Tem um autor brasileiro, o Piano Menezes, que ele comentava assim, a cidade que é boa para a população que mora nela vai ser uma cidade boa para o turista. A gente não pode pensar numa cidade que vai ser boa para o turista. Não, a cidade que já é boa para quem mora lá, né, vai ser boa para o turista. Então, isso já se praticava em Cuba, isso já se pensava em Cuba. É muito, enfim, né, eu acho que esses dos grandes logros, né, das grandes conquistas que a gente tem, que isso não deixa de ser desafiadora dentro do contexto de bloqueio econômico, mas enfim, até hoje a gente está, acho que os resultados têm sido muito bons e constitui também um grande referente para outros países da região. Importante isso, assim, digamos, focar, assim, aprofundar um pouquinho nisso, porque, assim, às vezes parece que, tipo, o Estado é o grande provedor, né, ele restaura para as pessoas, ele tem essa visão, né, da cidade para as pessoas, mas, assim, como isso acontece, né, se dão experiências também, né, aconteceram experiências também de involucrar a população, né? Porque, obviamente, quando a gente carece de recursos, né, quando o Estado carece de recursos, uma questão importante que foi colocada assim, por vários especialistas desde a década, principalmente a partir da década de 90, porque foi quando a crise, né, piorou, né? Quando se deu assim, enfim, começou o período especial, começou o período de maior crise, foi aí um momento que muitos arquitetos falaram, opa, é necessário involucrar a população também, né? Que eles façam parte também do processo de reabilitação, restauração, de preservação da cidade. Então, assim, eles também participam. Até hoje, assim, tem experiências de participação onde se chama, né,
a pessoas que hoje têm pequenos negócios e que contribuem de alguma forma para o desenvolvimento de alguns bairros dentro do sítio histórico da Havana. Eles participam também do processo reabilitador, porque assim, a reabilitação não é apenas física, do entorno físico, também é cultural, também é social. Então, realmente, assim, é muito interessante. Eu convido as pessoas um pouco, quem quiser estudar esses processos de participação em Cuba, enfim, se mergulhem aí na bibliografia, procurem os textos publicados pela Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, que focam precisamente nessa questão. Assim, se tenta, né, obviamente não é perfeito, temos críticas, muita coisa para ser melhorada, obviamente, e para ser também, enfim, reformulada, mas a essência realmente se mantém, assim, né, de que não pode ser uma via de uma mão só, né, tem que ser mão dupla, né, da participação da população, para eles serem os protagonistas do processo, né, porque é disso que se trata. Ainda que em grande, assim, outras decisões, obviamente, decisões técnicas, de ordem técnica, sejam tomadas pelos especialistas, mas esse processo de participação é muito interessante lá. Enfim, né, você passou 6 meses em Cuba, você sabe o que é a experiência de não só de morar fora do próprio país, mas também de estudar, de conhecer outra realidade. A gente fica o tempo todo se espelhando, né? Eu vim para cá para fazer pós-graduação motivada por amigos brasileiros que foram fazer também, como você, foram fazer sanduíche em Cuba. E a gente, enfim, né, eu que estava começando a estudar português na época, era uma oportunidade para praticar o português, e eles começaram a me incentivar, né, Maite, para a gente está sendo uma experiência incrível, a oportunidade de sair do Brasil, de morar um tempo fora, de conhecer outro país, para você pode ser muito interessante, né, principalmente na tua área. Eu sou formada em História da Arte e na época trabalhava, né, na oficina de historiador e trabalhava principalmente com patrimônio, com arquitetura. E eles um pouco me incentivaram, né, a procurar os programas de pós-graduação aqui no Brasil, me informaram um pouco sobre isso, para eu também ter essa experiência, porque até então eu um pouco que recebia eles lá, né, ajudava e tal. Mas eles comentavam, né, como para eles tinha sido importante, acredito que para você, Davi, também foi transcendental na vida da gente. Então, obviamente, para mim não foi diferente, né, chegar aqui, ver outra realidade, ver o Brasil além da novela, né, o que cubano conhece do Brasil, que cubano que não saiu de Cuba, né, o que conhece do Brasil um pouco a realidade da novela. A gente chega aqui e vê que é bem diferente. Mas chegar em Pernambuco também, o povo nordestino, que é muito parecido com o povo cubano. O brasileiro, de forma geral, é muito parecido com o povo cubano, mas o nordestino ainda tem essa coisa acolhedora, né? Foi muito importante. E, claro, obviamente, conhecer a experiência brasileira de preservação. Vocês têm um patrimônio muito rico, especialistas de primeiro nível. Assim, para mim, é desafiador, porque a gente chega aqui, estuda, conhece a realidade de preservação, né, do campo da preservação no Brasil, tudo, as conquistas, as pequenas conquistas, as grandes conquistas, né, a nível, assim, o estudo que vocês desenvolvem aqui sobre patrimônio imaterial, fundamentalmente, é muito, muito relevante para a gente. E eu disse que é meio que desafiador, porque você chega depois e quer mudar muita coisa, né? Quer voltar para Cuba para
enfim, querer mudar algumas coisas, e é isso, né? A gente tem que se adaptar às diferentes realidades, né? Mas assim, não deixa, isso não impede, não deixa, não é por isso que deixa de ser enriquecedor, né? O meu programa de pós-graduação aqui no Brasil, ele, a partir da minha pesquisa, assinou convênios com a Universidade de Havana, precisamente para a gente favorecer essa troca, esse intercâmbio de especialistas. A gente espera que no futuro aí aconteçam, né, um pouco esse intercâmbio, se aconteça de fato, e possam vir mais especialistas cubanos, possam ir a Cuba especialistas brasileiros, que acontece, que uma troca que já existe, que se dá em outras instituições também, mas que na área do patrimônio eu acho fundamental, porque é isso, eu acho que a gente tem que aprender, que assim, pode aprender muito mais da experiência cubana, e a experiência cubana também pode aprender muito da experiência brasileira. É uma coisa que eu me sinto muito feliz, né, um pouco de fazer parte disso, né, obviamente, eu sou uma pessoa só, né, mas assim, só pelo fato de eu trazer um pouco da experiência cubana, de que seja conhecido aqui o que se fez lá em Havana, e de levar, né, de alguma forma também para Havana um pouco do que se estuda e do que se faz aqui no Brasil em termos de preservação, é isso, é transcendental. Né? Já isso é um grande ganho para os dois países, no caso, talvez, né, nas cidades também, né, para Havana, para Recife, para outras cidades dos países, é uma coisa muito enriquecedor, né? Não tem como a gente sofre, né? Muitas coisas a gente sofre com a distância, com ficar longe da família, sente falta, né? Obviamente, da nossa cultura, mas é isso, é muito enriquecedor, é muito rico. Você muda a sua perspectiva, né? Se olhar de longe, olhar sua cultura de longe, se aproximar mais de outra cultura, é um processo, enfim, né, muito bonito para o crescimento particular, e poder um pouco contribuir a que isso aconteça, né, que outras pessoas participem disso, e aqui é isso, os países, a gente se integre, né, porque a gente forma parte do continente, né, que mesmo Cuba sendo uma ilha, ela precisa um pouco se conectar também com a Latinoamérica nesse sentido, e eu acho que, enfim, né, poder contribuir um pouquinho, nem que seja isso, para mim é um prazer, assim, imenso.